Meus queridos e amados irmãos, cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui de volta para mais uma aula de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa, infalível e inerrante Palavra de Deus. Eu sou o pastor Walter Pereira e semanalmente estamos aqui fornecendo esta aula, este vídeo, para que você possa estudar. Todas as nossas aulas, elas são disponibilizadas em 10 tópicos que podem complementarizar o seu estudo. O nome do nosso canal, Escola Bíblica Complementar. Então, nós fornecemos 10 tópicos no intuito de fornecer uma ideia nova, alguma coisa que de repente o professor, o aluno não pensou na leitura do texto e na leitura da lição, e a gente acrescenta alguma coisa que pode enriquecer a sua aula. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixa aí o seu like, que é importante para o canal, compartilhe também com outras pessoas e também deixe o seu comentário aí no local do vídeo. Os irmãos que nos assistem por outras plataformas digitais, como a Rádio Web Capital e a Rádio Web Gênesis, recebam um forte abraço também do pastor Walter Pereira. Nós vamos estar, irmãos, comentando hoje a lição número 11 para 15 de setembro de 2024, que é justamente o Dia Nacional da Escola Dominical. Você que ainda não é um aluno da Escola Dominical, não perca essa oportunidade, Se inscreva lá na sua classe, Se matricule nessa escola maravilhosa, que é a maior escola do mundo, Eu sempre digo que os melhores obreiros da casa de Deus saem da escola dominical. Muito bem. Então, lição número 11 para 15 de setembro de 2024. O título, irmãos, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Obviamente, os irmãos que vão trabalhar essa lição podem mostrar algumas atitudes de Amã que levaram ele à humilhação, e mostrar algumas atitudes de Mardoqueu que o levaram a uma posição de honra. Eu fiquei pensando, os 10 tópicos que nós montamos aqui são 10 tópicos que vão atingir essas duas afirmações aqui, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo da nossa lição vai dizer assim: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Isso está em Esté, capítulo 6, e versículo 11. A verdade prática nos diz assim: Deus abate e exalta a quem ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Esté, capítulo 6, versículos de 1 a 14, que passaremos a ler. Nos diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e de Teres, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei: Que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcassem a Mardoqueu na forca que lhe tinha preparado. E os jovens do rei lhe disseram: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei: Quanto ao homem de cuja honra o rei se agrada, traga a veste real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, e ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça,
e entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: apressa-te, toma a veste e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Porém, Amã se retirou correndo à sua casa, angustiado e coberta a cabeça. E contou Amã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esté preparara. Meu Deus! Muito bem, nossa lição tem uma introdução que vai dar uma visão panorâmica, uma visão geral da nossa lição. Temos o primeiro tópico que trata sobre o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. O segundo tópico, Amã é chamado para honrar Mardoqueu. E o terceiro tópico vai tratar sobre a síndrome do imperador. E, por fim, a conclusão que faz o fechamento da nossa lição. Um assunto bem comentado pelo autor da lição. E eu vou, como sempre tenho feito aqui, irmãos, fornecer para vocês 10 tópicos baseados, nesse título da lição, um título muito interessante que trata da humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Eu tenho que colocar aqui cada tópico que atinja a esses dois objetivos aqui. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui, irmãos, que é fundamental que a gente aprenda e que ensine também, é que esse é um projeto soberano de Deus. Um projeto soberano de Deus. Quando eu digo um projeto, é porque Deus elaborou isso desde a fundação do mundo. E soberano, porque aquilo que Deus projeta, aquilo que Deus determina, não tem como invalidar, não tem como mudar. Deus é soberano. Soberania diz respeito a alguém que não dá satisfação a ninguém. Ele é a autoridade maior, ele não precisa dar explicação, ele não precisa se justificar, nada. Ele é soberano. Soberania é a capacidade que Deus tem de fazer o que quer, com quem quer, no tempo que quer, pelo tempo que quer, até quando quer e etc. Então, um projeto soberano de Deus. Nós vamos ver aqui no auxílio da vida cristã, o número 1, porque tem 2 aqui na lição, que vai dizer assim: sem poder dormir, o rei decidiu rever a história do seu reino, e seus servos leram para ele sobre as boas obras de Mardoqueu. Isso parece coincidência, mas Deus está sempre trabalhando. Deus também tem trabalhado em silêncio e pacientemente em sua vida. Os acontecimentos que concorrem para o bem não são mera coincidência, são resultado do soberano controle de Deus sobre o curso de nossa vida. Glória a Deus. Então, meus queridos, tudo que está acontecendo aqui, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, fazem parte de um projeto soberano de Deus. Obviamente que essa humilhação de Amã deriva da sua exaltação e que a honra de Mardoqueu deriva da sua humildade.
Então, um projeto soberano de Deus. Deus está no controle da história, Deus está no controle da história do povo de Israel, Deus está no controle da história da igreja, Deus está no controle da minha vida e no controle da sua vida. O tópico número 2 eu coloquei aqui, efeitos do orgulho e da humildade. Tudo que aconteceu aqui com Amã de humilhação e o que aconteceu de honra a Mardoqueu são efeitos do orgulho e da humildade. Ora, irmãos, eu já falei aqui em várias lições, mas convém lembrar. Eu estou dando um estudo na igreja sobre o Sermão da Montanha. E eu digo sempre que o Sermão da Montanha ele pode ser considerado a centralidade, não é, do Novo Testamento. Ali está tudo que o cidadão do reino precisa saber. Ali é a constituição do reino, é a carta magna do reino. E nós observamos que a primeira frase de Jesus no Sermão da Montanha é uma bem-aventurança. Ele diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então eu tenho ensinado à igreja, né, que se esta bem-aventurança, né, esta humildade de espírito que está no primeiro, né, na primeira fala de Jesus aos seus discípulos, se isso não estiver resolvido, nada mais vai funcionar no Sermão da Montanha. Por quê? Porque a humildade, ela é a mãe de todas as virtudes, assim como o orgulho é o pai de todos os pecados. Todos os pecados, antes dele, tem que vir o orgulho. E toda virtude, antes dela, tem que vir, não é, a humildade. Então, meus queridos, essa humilhação de Amã vai derivar do seu orgulho, claro, e a honra de Mardoqueu vai derivar da sua humildade. Nós vamos ver na lição de mestre, no plano de aula, na introdução, tem uma observação interessante que diz assim, a lição desta semana demarca 2 fatos importantes no livro de Ester, a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Esses fatos passam pela divina providência que, a partir do sono fugídio do rei, fez com que o rei se lembrasse de honrar a Mardoqueu devido à sua boa ação no passado. A lição também traça a personalidade doentia de Amã, que achava ele mesmo ser digno de honra do rei. Assim, a lição de hoje nos lembra a respeito da humildade, uma virtude que agrada a Deus. E eu digo sempre que a humildade é uma chave que abre todas as portas. Também nesse plano de aula, lá na parte de motivação, vai dizer assim, Amã era rico e tinha poder para comprar seu respeito diante dos outros. Sua intensa busca pelo poder o transformou num homem obsessivo. Essa é uma importante imagem para nos alertar a respeito do cuidado que devemos ter com a popularidade, a fama, para não sermos levados a atos imorais. E mais embaixo, na sugestão de método, vai dizer, Amã era um homem rico, ambicioso, comprava a reputação com o dinheiro e o poder que tinha, tramava contra pessoas que ele não gostava ou que entrasse em seu caminho. Então, nós temos aqui efeitos do orgulho e efeitos da humildade. Tópico 2 e o subtópico 2 também tem outra observação interessante. Vai dizer assim, Amã precisava de afagos em seu ego para sobreviver. Um quadro realmente doentio. Amã, presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Não sou eu que digo que tenho que ser honrado, né? São as pessoas que veem e que acham que você pode ser honrado. Tudo bem, não é você que anda correndo atrás da honra. A honra busca você. Muito bem. Então, esse terrível sentimento, nutrido originalmente por Lúcifer, foi instilado na mente de Eva e é lançado constantemente nos corações humanos. Devemos sempre preferir a humildade de Cristo, que nos livra de ambições egoístas
e nos faz considerar os outros superiores a nós mesmos. Coisa muito difícil. Mas Filipenses 2, lá está escrito, né? Que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele humilhou-se tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e essa humildade chegou ao ponto de ele morrer, morte de cruz. Então, irmãos, essa humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu, no tópico 2 eu coloco efeitos do orgulho e da humildade. O orgulho vai traçar o seu destino final, e a humildade vai também traçar o seu destino final. A Bíblia vai dizer que na frente da honra, ou adiante da honra, vai a humildade. Então, onde chega a humildade primeiro, a honra chega depois. Mas onde chega o orgulho primeiro, o final é desonra, vergonha e humilhação. Muito bem. Terceiro tópico, irmãos. Eu coloquei aqui um produto da fidelidade de Deus. Um produto da fidelidade de Deus. O capítulo 4, que me parece que está na lição anterior, a lição 10, eu quero ler uma parte aqui interessante, capítulo 4, versículos 13 e 14 do livro de Esther, que diz assim, Mardoqueu falando com Esther. Quando Mardoqueu sabe do intento de Amã, que era matar todos os judeus, ele recorre a Esther, que é sua prima, está no palácio e tem acesso ao rei. A rainha tremeu na base porque havia um regulamento, uma ordem, que ninguém poderia comparecer na presença do rei sem que ele chamasse. Se comparecesse e ele estendesse o cetro, havia alcançado graça. Mas, se comparecesse de forma ousada e o rei não estendesse o cetro, não havia outra sentença, senão a morte. Bom, Esther treme na base como qualquer ser humano. Mas Mardoqueu, confiando na fidelidade de Deus, ele diz assim, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá. Como Mardoqueu sabia disso? Uma fé, né? Então, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, né, que juntasse o povo, não é? E durante 3 dias eles iam proclamar um jejum, ela também ia juntar com as moças que a serviam e iriam orar a Deus e jejuar, e vamos ver o resultado disso aí. Tudo bem. Então, meus queridos, nós entendemos aqui que essa humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu acontece porque Deus é fiel. Né? Os irmãos vejam que não havia probabilidade para Mardoqueu. Não havia probabilidade para Esther, olhando ali o começo da história. Mas eles chegam aonde chegam, né? Porque Deus, ele é fiel. Né? A situação, né? Quando há a proclamação, né? Esse edito, né? Real de que os judeus seriam mortos e tudo mais, ficou uma situação muito difícil, né? Mas Deus é fiel. Nós tivemos aqui os 109 anos da nossa igreja no estado de Alagoas e 101 anos de escola bíblica. Tivemos manhãs de estudo bíblico aqui em Maceió, maravilhosos, né? E tivemos um estudo interessante pelo muito nobre pastor José Carlos de Lima, que é pastor da Assembleia de Deus na Paraíba, presidente daquela convenção, e ele nos ensinou sobre a gente reconstruir, não é? A gente voltar a depender de Deus, a ter essa consciência da dependência de Deus. O tema era restauração, então foi restaurando a nossa dependência de Deus, ou seja, aprendendo a viver na dependência de Deus. E só vive na dependência de Deus, irmãos, quem tem consciência de que Deus é fiel. Quem tem dúvida sobre a fidelidade de Deus não vai se arriscar, entrar em determinadas questões, porque ele olha para as suas forças, olha para os seus recursos, né? Mas quem confia em Deus por aquilo
que ele é. Então, esta humilhação de Amã e a exaltação de Mardoqueu fazem parte, são produto da fidelidade de Deus. Vamos então para o nosso quarto tópico, né? O primeiro, lembrando aqui, um projeto soberano de Deus. O segundo, efeitos do orgulho e da humildade. O terceiro, um produto da fidelidade a Deus, ou fidelidade de Deus. Quarto lugar, circunstâncias criadas pelo trabalhar de Deus. Bom, eu estou dizendo que essa humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Quarto lugar, Deus cria circunstâncias ou circunstâncias criadas pelo trabalhar de Deus. Ora, eu falei que Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer e não precisa dar satisfação a ninguém. Esse é um conceito de soberania. E Deus, Ele cria circunstâncias para poder abençoar o seu povo. Então nós vemos aqui, irmãos, por exemplo, versículos de 1 a 3 da nossa leitura, que vai dizer aqui: naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigtã e Teres, os eunucos que intentaram contra o rei. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. Então os irmãos vejam que circunstâncias estão sendo criadas. Veja bem, a Amã está fazendo uma forca, porque vai matar Mardoqueu, né? Esté está bolando lá o banquete, para no segundo banquete fazer a denúncia, não é? O rei vai dormir, falta sono, e faltando sono, ele poderia fazer muitas outras coisas, né? Vou dar um passeio aí nos jardins e tal, né? Ele manda que alguém traga lá o livro das crônicas para poder ele ler, né, os registros, né, da história do seu povo. E quantos registros haviam ali? Mas quem lê justamente sobre Mardoqueu, que defendeu o rei. Quando o rei ouve essa história, ele estranha, porque até ele tinha esquecido, ele diz: mas o que foi feito por esse homem Mardoqueu? Disseram nada. Né? Às vezes acontece isso, irmãos. Nós trabalhamos para Deus, esperamos muito obrigado, esperamos recompensa, e muitas vezes a gente, ao invés de recompensa, a gente recebe decepções, desprezos e etc. Mas você permanece na sua posição, né? Deus vai criando as circunstâncias. Veja que cada fato isolado desse, como diz o comentarista, né? Enquanto Mardoqueu estava dormindo, Amã está tramando a sua morte e o rei planejando a sua honra. Olha que coisa maravilhosa. Aqui a gente até dá uma palavra de Deus para os irmãos. Olha, irmãos, não perca sono por coisa pequena, né? Não deixe de se alimentar por coisa pequena. Confie em Deus. Deus está usando as circunstâncias para chegar no seu objetivo, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Foi como disse Jó, né? Então, vamos ver aqui no plano de aula, na aplicação. Deus tem trabalhado pacientemente e até mesmo em silêncio em favor do seu povo. A palavra de Deus nos ensina que os acontecimentos em nossa vida não são meras coincidências, não é sorte, coincidência, nada, mas a ação soberana de Deus no curso de nossa vida. Então, irmãos, Deus é um Deus capaz de transformar maldição em bênção, né? Vamos ter cuidado, porque às vezes Deus está fazendo o rascunho da situação e a gente, por não entender, diz que é como aquela criança que a avó estava bordando, né? E ele deitadinho assim, aqui debaixo, aqui pertinho das pernas da avó, né? E ele olhava o bordado de baixo para cima, né? O bordado por baixo não tem o desenho maravilhoso que está em cima. E ele ignorou aquilo e perguntou à avó. Ele disse: não, minha filha, porque você está olhando aí por baixo, né? Vem olhar aqui por cima. Quando ele olha por cima, ele vê o desenho. Então, às vezes, irmãos, nesse grande plano de Deus, a gente está olhando o bordado pelo outro lado e não está enxergando o que Deus tem para fazer. Então, circunstâncias são criadas. Cuidado para você não comprometer a resposta de Deus, porque não está entendendo o rascunho, não está entendendo as circunstâncias que Deus está criando. Deixe Deus trabalhar
e o seu futuro será um futuro de vitória para a glória de Deus. Muito bem. Quinto lugar, eu coloquei aqui, Deus eleva e Deus abate, né? Isso está lá no Cântico de Ana, né? Ana comenta sobre isso, eu terminei não colocando aqui a referência, e não vou ler para a gente não perder o tempo. Mas você vai lá no Cântico de Ana e você vai ver que Deus é aquele que abate, mas também levanta do monturo, né? O necessitado, né? E o faz assentar entre os príncipes. Deus faz isso. Então, Deus eleva e Deus abate. Deus dá vida e Deus mata. Deus engrandece e Deus também rebaixa. Deus não tem dificuldade com isso. Nossa verdade prática vai dizer assim: Deus abate e exalta a quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. Meus irmãos, vamos pedir a Deus que Deus nos dê essa capacidade. Quando a gente é exaltado, todo mundo sabe conviver com isso. Agora, quando a gente é humilhado, desprezado, caluniado, rejeitado, afrontado, aí o nosso verdadeiro caráter cristão vai se manifestar. Eu costumo dizer que as nossas reações, elas demonstram muito mais o nosso caráter cristão do que mesmo as nossas ações. Dificilmente uma reação vai ser hipócrita, né? As ações muitas vezes são hipócritas, mas as reações muitas vezes revelam o nosso verdadeiro caráter, né? O nosso verdadeiro caráter cristão. Vamos então para o nosso sexto tópico. O sexto tópico diz assim: Deus atuando nas adversidades e nas improbabilidades. Parece que nós estamos falando a mesma coisa. Não. Ato soberano de Deus é uma coisa, não é? Deus criando circunstâncias é outra coisa, não é? Mas eu quero falar aqui quando Deus atua nas adversidades. Olha o texto áureo. E Amã tomou a veste e o cavalo e vestiu a Mardoqueu. E o levou a cavalo pelas ruas da cidade e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Irmão, isso aqui é Deus trabalhar na improbabilidade. Qual era o quadro anterior? Amã passava, um homem que era, vamos dizer, o primeiro-ministro do rei, né, do rei Assuero, passava e Mardoqueu não se dobrava. Havia uma ordem do rei para todo mundo se dobrar. Mas, de repente, tinha algum contexto religioso, alguma coisa que Mardoqueu não se dobrava. Então, nós temos Amã lá em cima, já preparando a forca para enforcar Mardoqueu e matar todo o povo judeu. Ele conceituadíssimo perante o rei. E, meus irmãos, da noite para o dia, nós vemos agora, não é? O rei, quando ouve a história lá no livro que Mardoqueu defendeu o rei, aquela coisa toda, o rei diz: e o que é que foi feito a esse cidadão aí? Não foi feito nada. Ele disse: não, vamos ter que honrar esse homem aí. Veja quem está no pátio. Poderia estar outra pessoa. Mas quem estava? Justamente Amã, que tinha vindo para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu. Olha só. O rei disse: chama Amã aí. Aí quando Amã entra, o rei pergunta assim: Amã, o que é que se fará ao homem a quem o rei quer honrar? Não é? O que se fará ao rei? O que se fará a esse homem a quem o rei quer honrar? O que é digno de honra? Ele pensou consigo: só pode ser eu, porque eu já tenho toda essa liberdade como rei, estou sendo aqui promovido, já fui até convidado pelo banquete da esposa do rei, então eu estou assim com o rei, né? E eu acredito que esse negócio é comigo. Aí ele pegou e falou: vou fazer de conta que não sei que sou eu e vou supervalorizar. Então o que é que ele pede, irmãos? Ele pede para que coloque a roupa real nesse cidadão, coloque a coroa do rei na cabeça dele, monte ele no cavalo do rei e saia desfilando pela cidade e gritando na frente: assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada, ou assim se fará ao homem a quem o rei quer honrar. Quando ele falou tudo aquilo, o rei diz: pronto,
Não deixe cair nenhuma palavra. Pegue o judeu Mardoqueu, vista ele da veste real, coloque a coroa, não é? Monte ele no cavalo e você vai puxando pela rédea. Irmãos, que virada no quadro. Isso eu chamo de adversidade e de improbabilidade, né? Então Deus é maravilhoso, irmãos. Quando nós dizemos que Deus converte maldição em bênção, isso são as improbabilidades. Quando uma maldição vai ser bênção? Nunca. Mas Deus consegue converter uma maldição em bênção. Deus consegue pegar um homem condenado à forca e fazer com que aquele que ia condená-lo à forca desfile puxando, né? Puxando a rédea do cavalo pela cidade e morra na própria forca que ele mesmo elaborou para o outro. Então, a Bíblia vai dizer que aquele que abre uma cova, nela vai cair. Então, vamos ver aqui o versículo 4, que diz assim: Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu. Olha, ele vindo para mandar enforcar Mardoqueu. E o rei, né, que logo ia mandar ele, ao invés de enforcar, conduzir Mardoqueu puxando a rédea do cavalo. Tópico 1 e subtópico 2 vai dizer assim, exatamente: coisas boas e ruins podem nos alcançar, vindas de pessoas que nos cercam. Quando tememos a Deus, ele intercepta o mal e faz com que a bênção nos alcance. A maldição não atinge a quem Deus abençoa. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Muito bem, irmãos. Vamos então para o nosso 7º tópico. Eu coloquei aqui: Deus operando como justo juiz. Deus operando como justo juiz. Eu quero ler uma referência que está na carta aos Hebreus. Nós não sabemos quem escreveu esta carta, mas não importa, nós sabemos quem foi que inspirou, que foi o Espírito Santo. Não sabemos quem escreveu, mas sabemos quem foi que mandou escrever, que foi o Espírito Santo. O capítulo 6, e hoje eu li esse texto na igreja, ele vai dizer assim no versículo 10: Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra. Eu achei por bem colocar esse tópico aqui, Deus operando como justo juiz, porque é o que nós vemos aqui. Quem merecia realmente ser exaltado não era Amã. Amã estava conseguindo isso através de subterfúgios, mas quem merecia era Mardoqueu. E Deus é um justo juiz. Pode ser que algo não esteja acontecendo na sua vida, nem na minha vida, e você diz: não, mas não era para acontecer assim. Não foi isso que eu plantei. Então descanse, meu irmão, porque Deus é um justo juiz que não é comprado, né, não é pervertido, não é seduzido, né? Ele é um juiz justo. Tópico 2 e subtópico 1 vai dizer assim: quando ouviu a leitura da crônica, Assuero, perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. Era para ter recebido, então estava havendo uma injustiça. Coisa nenhuma se lhe fez, responderam. A maneira direta como se referiu ao nome de Mardoqueu demonstra que Assuero o conhecia bem. Ok, mas eu quero esse outro pedaço. Logo se interessou em recompensá-lo. Por quê, irmãos? Porque isso era o justo. Isto é que era justo. Então veja que logo ele se interessou em recompensá-lo. Então, Deus operando como justo juiz. É isso que a gente vê. O título fala: a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. Por que isso aqui está acontecendo? Porque Assuero era gente boa, porque Mardoqueu era gente boa demais. Não, é porque Deus é um justo juiz.
né? E se Mardoqueu tinha feito uma ação de defender o rei, né? O rei poderia estar morto, e que prejuízo seria, não é? Ali para todos aqueles povos, né? Mas, pela palavra de um homem de Deus que comunicou à rainha, a rainha comunicou ao rei, o rei apura e verifica que é verdade e manda executar aqueles 2 eunucos. Mas Mardoqueu ficou esquecido, né? Isso não era justo, né? Deus trabalha com justiça. Deus é justo, fez com que o rei não dormisse, ouvisse a crônica, descobrisse a história e exaltasse a Mardoqueu. 8º lugar, que é uma palavra que eu gosto sempre de falar, porque isso aqui é um princípio, eu coloquei aqui: colhendo o que foi semeado. O que Amã colheu? O que ele plantou. Ele não plantou maldade a vida inteira, então ele agora vai colher maldade. O que é que Mardoqueu vai colher? O que é que Esther vai colher? Se eles servem a Deus, trabalham com justiça, trabalham com fidelidade a Deus, não é? O que é que eles vão colher, irmãos? Não é? Quem honra a Deus vai colher o quê? Vai colher honra. Quem busca o reino de Deus em primeiro lugar vai colher o quê? O que vai colher é que Deus vai cuidar dele com o melhor que Deus tem, né? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas ou as demais coisas vos serão acrescentadas. Se você ver do versículo 3 ao versículo 10, né, que eu não vou ler aqui, né, ele pergunta que honra, né, Mardoqueu recebeu, nenhuma, tal, e manda chamar, né, quem está no pátio é Amã, e Amã vai ter que executar justamente aquilo que ele falou. E, final, Mardoqueu é exaltado e Amã é humilhado e é morto. Então veja só, irmãos, lembre-se que Amã queria matar os judeus. Qual foi o resultado dele? A morte. Então, muito cuidado. Alguém, dando uma palavra maravilhosa, disse assim: antes de você reclamar pelo que você está passando, olhe para trás e veja o que foi que você semeou. E se cada atitude nossa é uma semente que a gente está lançando, seria prudente nós selecionarmos melhor as sementes que vamos lançar, porque a colheita é certa. E eu tenho um amigo que ele diz assim: olha, pastor Walter, a gente não só vai colher não, vai colher e comer o que colheu, né? Então aí é terrível, né? Porque quem planta pimenta vai colher pimenta e vai ter que comer pimenta. Quem planta morango vai colher morango e vai comer morango, né? Então, que maravilha. Colhendo o que foi semeado. 9º e penúltimo lugar, uma coisa muito interessante, que eu preciso me acostumar com isso, você precisa também, é Deus trabalhando em seu tempo. Tudo tem um tempo determinado, está lá em Eclesiastes 3, né? Tudo tem seu tempo determinado, né? Tudo tem seu tempo, tudo está dentro de um propósito. Então, tempo de Deus não é tempo de relógio, tempo cronos, é tempo kairos, é um tempo da eternidade. Então, é um tempo que nós não temos como administrar. É um tempo que não respeita a minha agenda, né? É o tempo de Deus. Amã está para um tempo de Deus, assim como Mardoqueu, Esther, o rei, todos estão para um tempo de Deus. Tópico 1 e subtópico 3, nós vamos ver aqui um trecho interessante. Diz assim: já haviam se passado cerca de 5 anos de quando Mardoqueu revelou a conspiração contra Assuero. Quantos anos, irmãos? 5 anos. Tudo ficou aparentemente esquecido. Naquela noite, contudo, o Deus que tem poder sobre todas as coisas, incluindo a fisiologia humana, tirou o sono do rei. Sem dormir, Assuero ordenou que trouxessem e lessem perante ele o livro de registro dos fatos importantes do reino. Certamente não eram poucos os relatos. Só Assuero já estava há cerca de 13 anos no trono. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, que pôs fim à conspiração contra o rei. Assim,
A palavra de Deus declara, Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, irmãos, eu não sabia isso aqui. Já haviam passado cerca de 5 anos. Já dava para Mardoqueu murmurar um bocado bom, né? Já dava para ter se desiludido, já dava para ter desistido de tudo. Não, Deus não olha para mim. Né? Eu fiz algo importante, e ele não foi lembrar o rei. Né? O homem de Deus não fica lembrando, não. Você fica no seu lugar e deixa Deus trabalhar. Né? Deus é fiel. Se eu não acreditar que Deus está controlando toda a minha vida, irmãos, olha, não vale a pena ficar nesse caminho. Eu quero acreditar que Deus está controlando todas as coisas e as coisas estão dentro de um tempo de Deus. Deus não se adianta nem chega atrasado. Deus só chega na hora certa. E peça a Deus no seu momento de sensatez, diga assim, Deus, eu não quero nem um minuto antes, nem um minuto depois. Eu quero dentro do tempo do Senhor. Fora do tempo de Deus é prejuízo, porque Deus não erra, Deus sempre está certo e Deus sempre tem razão. Então, ele opera no seu tempo. No Auxílio da Vida Cristã 1, um pouquinho mais embaixo, vai dizer assim, Mardoqueu não havia sido recompensado. Preste atenção. Mas Deus estava guardando a recompensa dele para o momento certo. Assim como Amã estava prestes a enforcar Mardoqueu injustamente, o rei estava disposto a recompensá-lo publicamente. Algumas vezes pensamos que a recompensa está muito distante. Seja paciente, Deus nola dará no momento mais adequado. Entenda momento como tempo, né? Muito bem. A recompensa dele estava para o momento certo. Não é? Seja paciente, porque no momento mais adequado a vitória vai chegar. Glória a Deus. E por último, irmãos, fechando aqui os 10 tópicos, eu coloquei aqui tudo concorrendo para a glória de Deus. Ora, irmãos, tudo deve concorrer para a glória de Deus. No final de tudo aquilo, quem foi glorificado? Não foi simplesmente Mardoqueu que subiu aquela posição, né? Colocou lá uma veste azul bonita e ficou sendo o segundo no reino, né? O nome do Senhor foi glorificado. Ao final de tudo aquilo, Esté deveria glorificar a Deus, porque se ela está no trono lá, é porque Deus a colocou lá. Se Deus colocou no comando, né, da Pérsia, né, um rei como Assuero, Deus está no controle desse negócio. Não é? Se Mardoqueu ele estava no momento exato onde aqueles servos estavam bolando a morte do rei, né? Estava ali porque Deus colocou ele ali. Então, meus irmãos, em tudo, né? Como disse Paulo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Ficam esses 10 tópicos simples, né? Mas eu espero que te ajudem muito. Né? Que Deus nos abençoe. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.